Sempre o prédio do cartório lá em Jardinópolis era muito bonito e passava em frente, eu era muito criança ainda, achava que não dava para trabalhar ainda, mas eu já olhava lá, olha que gostoso trabalhar aqui, tinha uma árvore frondosa na frente do prédio, sabe? Era fresquinho, lá em Jardinópolis é bem quente e ali era gostoso, sempre muito cheio de gente e tal, e eu gostava do ambiente. Foi maravilhoso, a gente nem acreditava, sabe? Como pode, antigamente você tinha que ficar datilografando todo aquele serviço, demorava um tempão e às vezes não ficava um serviço perfeito. Aí quando você vem para o computador, você pode, no instantinho você faz, aí você tira quantas cópias quiser. Você bate um registro de nascimento, ele já sai o registro e já sai a certidão. Então eu nessa época não senti tanto, mas eu tenho conhecimento de colegas de cartório que chegaram até a infartar. Foi muito difícil e demorou muito até conseguir a lei para fazer o ressarcimento desse trabalho. Demorou. De todo esse tempo que eu trabalho, eu acho que é um dos melhores momentos, porque nós estamos com muita informática dentro do registro civil. Então fica fácil você trabalhar. Tudo que você precisa fazer busca, você tem todas as ferramentas ali para você trabalhar. Se eu tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo. Acho que foi muito bom para mim. Meu nome é Ivanice Calado Rodrigues dos Santos. Eu nasci dia 24 de dezembro de 49, nasci em Jardinópolis e lá eu fiquei até o ano de 2000, quando eu vim para São Paulo. Oficial do cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do distrito do Jardim São Luís, que é município e comarca de São Paulo, capital. Lá em Jardinópolis eu comecei a trabalhar no cartório com 12 anos, e fiquei lá. Quando eu completei 18 anos, eu fiz uma provinha que a gente ia no fórum perante o juiz, promotor e oficial do cartório. A gente fazia uma provinha para passar para escrevente habilitada. Aí eu passei escrevente habilitada, fiquei no cartório, trabalhei em todas as áreas do cartório e quando foi em 1981, a oficial do cartório se aposentou e aí eu passei a ser interina desse cartório. Trabalhei lá todo esse tempo, fiquei até 1994, quando eu prestei um concurso e fui para uma outra cidade. Lá já era registro civil e tabelionato de Tabatinga. Fiquei até 2000. 2000 eu vim para São Paulo porque eu prestei o primeiro concurso já da Lei 8.395, acho que é isso, né, a lei? Foi o primeiro concurso depois que regulamentou os concursos de cartório, e aí eu vim aqui para São Paulo. Tabatinga era uma cidade não muito próxima de Jardinópolis e lá eu não fiz muitas amizades, eu fiquei só 5 anos lá e nesse período que eu fiquei lá eu trabalhava mais na parte de tabelionato, porque eu queria aprender outra área, porque registro civil eu sabia bastante, trabalhei a vida toda no registro civil. E aí lá eu fiquei mais na parte de tabelionato e atendia a população. Eu conhecia o pessoal que frequentava o cartório, porque eu não cheguei a me mudar para a cidade. Eu viajava, na segunda ficava num hotel e voltava no sábado para minha cidade. E aí eu fiz isso durante esses 5 anos, mas como eu já estava prestando concurso, eu não mudei a minha residência para lá. Eu só fiquei no cartório. Em 1992 eu me formei em Direito, porque tudo lá na minha região. Na época, a faculdade da UNAERP é próximo, bem próximo de Jardinópolis. E aí eu fiz a faculdade, naquela época ainda era 4 anos.
Aí foi, se eu não me engano, foi o último curso de 4 anos, depois já no ano seguinte passar a 5 anos. Então, essa época muito cansativa, porque eu trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade, mas eu na época já tinha, acho que 36 anos mais ou menos, e eu estudava com pessoal muito jovem, de 18 anos, então lá era tipo uma terapia, porque pessoal jovem só pensa coisa boa e tudo é brincadeira e tal. Então a gente sai cansado do serviço e ia para lá, era muito bom. Para mim foi muito bom, era cansativo, mas era gostoso de a gente frequentar as aulas lá. Sempre o prédio do cartório lá em Jardinópolis era muito bonito. E passava em frente, eu era muito criança ainda, achava que não dava para trabalhar ainda. Mas eu já olhava lá, olha que gostoso trabalhar aqui, tinha uma árvore frondosa na frente do prédio, sabe? Era fresquinho, lá em Jardinópolis é bem quente, e ali era gostoso, sempre muito cheio de gente e tal, e eu gostava do ambiente. Aí, um dia, foi meu pai que falou com o escrivão da época, e se ele precisava de alguém para ficar ali, fazer serviço simples, assim, que eu não trabalhava com livro, nada na época. Era mais serviço de rua, dar recado, essas coisas. E aí o escrivão da época falou para meu pai levar meu caderno, porque eu, na época, usava tudo escrito a punho. Então eles queriam letra legível. E eu, na época, tinha letra bem legível. Meu pai levou meu caderno de escola e ele falou, não, pode mandar ela aqui. E aí eu comecei, nesse cartório eu aprendi tudo, porque eu comecei fazendo pequenas coisas, assim, na época a gente mandava, por exemplo, precisava de alguma coisa, era bilhete, entrega na casa de fulano. Então era mais esse serviço que eu tinha que fazer. Chegava gente lá, acomoda a pessoa quer um copo d'água, sabe? Então mais ou menos era isso que eu fazia. Daí eu fui crescendo lá, minha letra era boa, e aí o que eu podia fazer que não precisava de assinatura, eu fazia se eu não me engano, livro talão, se eu não me engano que chamava, que a gente fazia para nascimento. Aí eu fazia isso, eu acho que era esse o nome, que a gente fazia um talão que se destacava e era já a própria certidão de nascimento, e ficava o livro talão que mandava para estatística, tipo hoje que a gente manda tudo por informática, né? Naquela época mandava físico, mandava pelos correios, essas coisas assim. Eu acho que mais lá em Jardinópolis, porque foi lá que eu trabalhei mais tempo, quando veio a Lei 6.015, que mudou bastante a estrutura dos livros do cartório. Aqueles livros que você ficava abraçado com eles, escrevendo ali tudo a punho, ele mudou tudo para fichário. No registro de imóveis, por exemplo, passou tudo para fichário. Tudo assim, muito mais simples, mais fácil, que melhorou bastante. As buscas, depois da Lei 6.015 no registro de imóveis, ficou muito melhor. E mesmo os livros, daí os livros já eram datilografados, era muito melhor, mais fácil para a gente trabalhar. Foi assim a mudança que eu tive maior nessa época, foi porque eu trabalhei no registro, no cartório do Jardinópolis, era só registro civil e tabelionato. Aí depois veio a comarca, a instalação da comarca, se eu não me engano foi em 64 lá em Jardinópolis, e daí veio outros cartórios, registro de imóveis, protesto. Daí eu trabalhei em toda essa área, porque o cartório era um só, até o desmembramento. Com o tempo foi havendo os desmembramentos. Mas onde que a mudança maior que eu tive na época foi a 6.015 para cartório. O Jardinópolis, eu fui a punho, fui na datilografia e também Tabatinga também, porque até eu quando fui para Tabatinga também não tinha ainda a tecnologia lá. A tecnologia foi aqui em São Paulo em 2000, quando eu instalei o cartório. Foi em 2000 que aí a gente já fez todo o cartório informatizado. Foi maravilhoso, a gente nem acreditava, sabe?
como pode antigamente, você tinha que ficar datilografando todo aquele serviço, demorava um tempão e às vezes não ficava um serviço perfeito. Aí quando você vem para o computador, você pode, no instantinho você faz, aí você tira quantas cópias quiser. Você bate um registro de nascimento, ele já sai o registro e já sai a certidão. Então simplificou muito. Para mim, eu acho que a tecnologia é a melhor coisa que aconteceu durante todo esse meu período de cartorária. Foi um choque para todos os registradores civis, né? Foi um choque, foi muito difícil. Eu não senti muito, porque nessa época eu estava em Tabatinga, no registro civil e tabelionato, Tabatinga. Então eu tinha o tabelionato que cobria um pouco a parte deficitária do registro civil. Então eu nessa época não senti tanto, mas eu tenho conhecimento de colegas de cartório que chegaram até a infartar. Foi muito difícil e demorou muito até conseguir a lei para fazer o ressarcimento desse trabalho. Demorou, o pessoal correu atrás. Eu era do interior, então não tinha muito conhecimento aqui em São Paulo. A gente sabia que tinha gente correndo atrás e tal para conseguir, e demorou, porque acho que só veio a ser a lei mesmo para entrar em vigor em 2000, foi o ano que eu vim para cá. Né? Foi em 2000, se eu não me engano. Acho que foi aprovada em 99, finalzinho de 99, e ela começou a vigorar no ano 2000. Então, quando eu vim para cá, já estava em vigor o fundão que a gente fala, né? Que é o fundo de ressarcimento. Então já estava, eu não tive esse problema assim comigo não, porque antes eu estava no cartório que era tabelionato, e depois quando eu cheguei aqui em São Paulo já estava tudo em ordem. Eu acho bom, porque para nós é um serviço a mais que entra e nós estamos aqui para atender o público. E aqui a gente atende mais rápido, porque quando fica nos juízes, no fórum, lá demora muito, tem muito serviço. Então o público demora para ser atendido, eles não conseguem de um dia para o outro. E aqui no cartório não, chega aqui, tem menos serviço, a gente está aqui para trabalhar, para atender o público e mais fácil também, porque existe um cartório em cada distrito, em cada subdistrito, então fica mais próximo da população. Ao meu ver, foi muito bom. Aqui na capital, você não fica tão próximo da pessoa. No interior, principalmente em Jardinópolis, porque eu nasci, criei lá, lá a gente era muito próximo das pessoas. E não tem assim nenhum fato, Marca, tem tantos assim que eu nem me lembro agora. Mas o mais assim que você lá em Jardinópolis, você sai na rua, você é reconhecida, as pessoas vêm te perguntar, eles acreditam em você. Chega para você e faz uma pergunta de cartório, por exemplo, olha, eu vou casar tal dia, o que eu preciso, como que é o regime da comunhão, na época era comunhão universal de bens, me explica. Então você, conversando com a pessoa ali, você ia batendo papo, você conhecia todo mundo, era mais fácil, você era um cartório ambulante. Aqui em São Paulo não, você é distante das pessoas, não é a mesma coisa. É mais isso que eu senti quando eu vim para São Paulo. A forma de atendimento é diferente. Lá você atende a pessoa como se você estivesse atendendo um parente seu, um irmão, todo mundo é amigo. Tá? Aqui em São Paulo existe uma certa distância entre você e o usuário do cartório. Esse prédio foi construído para cartório, para esse cartório, sabe? E a minha intenção era fazer um cartório com uma fachada bonita, principalmente para os casamentos, porque aqui no bairro não tinha assim um prédio para eu alugar, para fazer um casamento. Era tudo assim muito fechado, muito parecendo comércio. E eu acho que a pessoa, quando vem para casar, é uma data muito importante para ela. E tira foto, tudo, e fica bem para eles, né?
guardar de lembrança que casou num cartório que tem uma fachada bonita. E a intenção minha foi essa, fazer um cartório para casamento. A gente faz em média uns 200 casamentos por mês. Eu estou tentando fazer a conta aqui, 50, de mais ou menos 200 e poucos casamentos por mês. Eu sou uma pessoa abençoada, tenho uma família maravilhosa. Meus pais eram pessoas boníssimas, eu sou filha única, aí me casei em Jardinópolis, eu tive 2 filhos, um trabalha comigo, e a minha filha chama Rogério, e a minha filha chama Aline, ela tem um cartório em Salto, ela é oficial do Registro Civil de Salto, trabalha em cartório também. Meus filhos nasceram dentro do cartório, foram criados dentro do cartório, então continuou dessa forma. E graças a Deus, todos muito bem. Eu tenho os netinhos hoje já, né? Eu tenho netos grandes já, tenho 2 netos, um com 30, outro com 26. O Igor, que é o neto de 26, trabalha comigo também. E tenho já 2 bisnetos. Tenho agora 2 netinhos, que é filho da Aline, que demorou para chegar. Mas é uma bênção, é uma graça, muito bom, graças a Deus. E eles também vão ser criados dentro do cartório, porque eu acho que para mim é mais fácil eu ter a minha casa junto com o cartório. E no interior usa muito, você faz a casa no fundo e o comércio na frente. Eu lá fiz minha casa no fundo e o cartório na frente. Aqui, esse prédio, eu tenho essa parte que é cartório e na parte de cima eu moro aqui. Porque é muito difícil você sair no trânsito aqui em São Paulo. Você morar num local e ter o cartório em outro local, você tem que se locomover. E como que você consegue isso em São Paulo? Você não vai chegar no serviço nunca na hora, né? Então, eu optei por fazer a minha casa no cartório. Desde que eu comecei, a minha casa é no cartório. Então, a minha vida familiar e a minha vida profissional é uma só. Que a gente vive num local só, num ambiente só. Sabe? E fui muito feliz dessa forma. Estou realizada. Acho que dessa forma deu certo na minha vida. Estou muito contente dessa forma. E agradeço a Deus que eu sou uma pessoa abençoada. Eu me aposentei em 92 eu me aposentei. Eu me aposentei, mas eu voltei a trabalhar em seguida. Então, assim, se eu fiquei, foi só o tempo da documentação, né? Da minha aposentadoria chegou, levei para o fórum, já falei com a juíza, se for possível, eu continuo a trabalhar. Eu era interina. Aí ele falou, não, se quer continuar, pode continuar. Foi só tempo, troca as portarias e eu continuei trabalhando. Então, eu tenho 75 anos, eu tenho 63 de trabalho. Eu comecei com 12 anos e tenho 63 de trabalho. De todo esse tempo que eu trabalho, eu acho que é um dos melhores momentos, porque nós estamos com muita informática dentro do Registro Civil. Então fica fácil você trabalhar. Tudo que você precisa fazer busca, você tem todas as ferramentas ali para você trabalhar. Então hoje eu acho que o Registro Civil está na melhor fase. E hoje em dia quase tudo que a pessoa chega aqui e pede, você consegue fazer e num espaço curto de tempo. As certidões que você pede, por exemplo, bem longe, tipo Rio Grande do Norte, você pede uma certidão lá, ela chega e com 5 dias ela está aqui. Você já pode entregar para o usuário. Então, essa satisfação que o usuário fica de receber a certidão dele, que veio tão longe em pouco tempo, acaba refletindo na gente também. Porque ele fica agradecido e a gente fica contente porque conseguiu atender bem a pessoa. Muitas saudades, né? Uma saudade boa de todos os tempos que desde quando eu comecei até agora, a passagem por Tabatinga,
foi uma passagem também que a gente lembra do pessoal, as amizades que a gente fez lá. É muito bom. Aqui em São Paulo também. Eu sempre separo o interior de São Paulo. São Paulo é mais difícil. São poucas as pessoas que você faz uma amizade, assim. Tem as pessoas que vêm todo dia no cartório e tal, bom dia, boa tarde e tal. Mas elas são distantes da gente. Lá no interior não, as pessoas são bem próximas, amigas da gente. Se eu tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo. Eu acho que foi muito bom para mim.